Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um episódio de Uma Aula Sobre. Estamos na terceira temporada e hoje, gente, o assunto é complexo. Por quê? Porque são dois homens que vamos receber a especialista em nada mais, nada menos do que menopausa. Um assunto que, olha, Rafa, eu não tenho a mínima ideia. Não, e é maravilhoso para pega já a tua esposa, ou você pega o marido, coloca do lado ali, assiste junto, porque o mais importante é isso que a gente vai fazer hoje. Homens e mulheres conversando sobre um assunto tão importante e às vezes tão negligenciado. Rapaz, a menopausa, olha, o que eu sei é que quando a mulher tá mais velha. É só isso que eu sei. Acontece. Agora, deve ter tanta coisa dentro desse assunto que eu tô até constrangido. Aliás, quem é a nossa especialista? Quem vai nos ajudar? A doutora Fernanda Caruso. Ela é ginecologista com foco em menopausa. Ela é pesquisadora em menopausa pela URGS. Ela é professora da Faculdade de Medicina da Unicinos e da pós-graduação também de ginecologia da Unicinos. Isso é espetacular, porque é alguém que tem uma experiência e também tem, vamos dizer assim, tem a manha do digital, né? A gente estava conversando com ela aqui fora do ar e aí ela tem um trabalho também ativo nas redes. Deixa eu dizer, antes da gente abrir aqui já a nossa aula, mandar um abraço para os nossos parceiros que colocam esse conteúdo de pé, principalmente aqui onde nós estamos, que é a PUC. E o Centro do Movimento da PUC é um dos parceiros aqui do nosso podcast Uma Aula Sobre, que, aliás, tem no Spotify também, tá? Só para abrir o parênteses. Então, Centro do Movimento da PUC, onde você tem um cross 360 para você colocar tudo que você precisa num lugar só. E aqui ao lado, né, do outro lado da rua aqui da Ipiranga. Então vai lá, Centro do Movimento. Ali tu pode fazer a tua avaliação, tem academia, tem a natação e tem toda uma infraestrutura com aparelhos absolutamente modernos. O Parque Esportivo da PUC é de última geração, é impressionante, né? Quem não conhece, vale a pena conhecer. Tudo aqui é de última geração. A academia, a piscina, os profissionais que vocês estão vendo que a gente está trazendo aqui, olha, vale muito a pena conhecer o Centro do Movimento, o Parque Esportivo e todo esse complexo que a PUC tem. Muito obrigado, PUC, por acreditar na gente e a gente retribui aí com muito orgulho de fazer esse bate-papo aqui. Ó, Baden Torrefação de Café também, aonde? Na Azevedo Sodré. Então coloca aí no Google, procura, vai lá tomar um café da Baden, aproveita e come um pãozinho de queijo, que é uma delícia. Maravilhoso. Né? E já procura com os guris ali para fazer o teu curso de café, para ser barista. Tem curso de barista. Para entender mais. Para entender, curso de cafés especiais, vai lá, fala com o Gert. Chega lá e fala, o Gert, eu vim fazer o curso. Tem lá também. Por enquanto, o Gert está cuidando da Baden. Depois eu sei que o filho dele vai ser um ótimo goleiro, ele vai ficar cuidando da carreira do filho para jogador de futebol. Ó, e também tem a Armazém Box 18, que fica ali na São Manuel, muito próximo à Tica Parrija, né? Os restaurantes ali, os dois ambientes. E ó, o Armazém é um ambiente instagramável. Então acabou o episódio, corre para o Armazém Box 18 e vai lá tomar também teu cafezinho. Tem como é que chama? O menu Wellness, né? O Rafa tá lá sempre de olho. E um beijo pro Papai Novo Matheus, né? Papai Matheus. Papai Matheus que tá lá. Como é que é o nome da filha do Matheus? Ele me disse esses dias, agora me deu um branco. Eu também, agora me fiquei. Me deu um branco. Mas um beijo pro Matheus que tá lá agora, papai. Fresquinho, rapaziada. Vamos fazer a nossa vinheta e aí a gente volta. Uma aula sobre menopausa. Agora sim, depois da nossa vinheta, a gente já pode começar a aula de hoje. E a gente vai receber aqui uma profissional que vai falar de um assunto que eu, particularmente, Rafa, não tenho a mínima ideia. Sou leigo, mas assim, leigo no nível hard. Nós homens, Duda, a gente costuma não querer explorar assuntos tão importantes das pessoas mais importantes da nossa vida, que são as mulheres da nossa vida, né? Tu foi muito bem agora nesse início de explanação. Então, já dando as boas-vindas para a nossa especialista de hoje,
a gente quer saber. Você acha que tem uma pergunta estratégica para nós começar? Eu tenho, justamente sobre esse assunto. Bom, primeiro, doutora Fernanda, um prazerzaço te ter aqui. Eu fiquei muito contente assim quando a gente vê todo. Claro, tu tem uma abrangência muito grande do teu trabalho, mas tu é especialista exatamente no que a gente quer aprender, que é a menopausa. Né? Especialista não, mas eu digo assim, é o teu assunto, é o teu dia a dia. Né? Especialidade tu tem outras várias. Mas eu já vou começar partindo exatamente desse princípio. Eu, Duda, homens casados, e temos mãe, temos esposa, eu tenho 2 filhas. O que nós precisamos entender, homens, sobre menopausa? Partindo daí o programa. Bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Saia justa, mas eu vinha vindo para cá e o rapaz, um senhor, me trouxe no Uber e ele disse que a mulher dele não quis fazer o tratamento e a mulher dele sofreu muito e ele falou assim, mas eu sofri muito junto, doutora. Sério? Então, falou, eu vou aproveitar. Coincidência? Não, muita coincidência. Eu não falei nada, viu? Que eu ia tratar desse assunto. Então, vou aproveitar o gancho do senhor do Uber e vou falar que ele me falou que sofreu muito e por que a gente sofre muito, né? Porque a menopausa é uma coisa que o homem não vai conseguir sentir. Como que a gente vai dar conta de algo que tu não consegue tocar, né? É difícil. Então, eu acho que o que o homem tem que entender é que talvez vocês não vão conseguir sentir na pele, mas que ali tem uma pessoa em sofrimento real. Então, eu acho que a primeira coisa é valorizar a queixa. Sabe quando a gente começa a parar de valorizar a queixa? Porque tem momentos na vida do nosso dia a dia que é difícil, é complicado. O casal já entrou numas de, isso aqui é o estresse do dia a dia. Mas essa queixa que passou dos 40 anos, que vocês sentiram que ela passou do ponto, ela, esposa, mãe, tia, até filha, né? Vocês valorizem de uma maneira diferente. Lembrem da Fernanda. Será que isso aqui está normal? Uhum. Então, só vocês valorizando de uma maneira diferente, eu acho que vocês já vão abrir um espaço para ela falar assim, mas, fulana, o que tu está sentindo? Aí ela vai começar a falar. Tu já pensou que isso pode ser ou climatério ou menopausa? Porque o principal sintoma no início, né, na perimenopausa, que é aquela fase que antecede a menopausa, que é a fase que a gente não dava bola, a gente negligenciava. Perfeito. Os principais sintomas são emocionais. Então, inclusive, existe, né, uma síndrome da depressão da perimenopausa, que antes era totalmente negligenciada. Eu falo isso para as minhas pacientes. Todo mundo conhece, lá na infância, uma tia louca, uma vizinha louca. Vocês já devem ter tido. Aquela vizinha é louca, né? Às vezes ela era uma pessoa da perimenopausa não tratada. Elas se sentem loucas. Elas se sentem sem controle. Fernanda, tu tá exagerando. Não estou exagerando, gente. Então, assim, os sintomas emocionais, eles começam muito fortes. E aí, essa mulher tem alguém que não vai entender. Vocês não vão entender, não tem como passar. Mas, pelo menos, vocês vão abrir um espaço para ela falar e dizer assim, amor... Fala aí. Vamos buscar ajuda? Sabe, por experiência própria, minha esposa tem uma TPM bem aguda. Então, dá para comparar com algo nesse sentido? Perfeito. Na verdade, o primeiro sintoma da perimenopausa é uma grande TPM. A TPM, ela é o início. Ela é o início do sintoma da perimenopausa. A mulher que já tem TPM, ela vai sentir mais isso. O mecanismo, tá, não querendo usar termo técnico, mas o mecanismo de ação, ou seja, o processo fisiológico da TPM, ele é igual ao processo fisiológico da perimenopausa. Sofrerei, então. Acho que sim. Sofreremos. Juntos, unidos. O que está acontecendo, então, fisiologicamente? Porque muito homem pode achar, essa é coisa da cabeça dela, é psicológico. O que está acontecendo fisiologicamente para que ela se sinta assim? Vou tentar explicar sem ser muito técnica, mas é difícil nesse momento. Mas eu vou tentar fazer um beabá. Todo mês a mulher ovula. O produto de uma ovulação, então, o ovário espelha um óvulo, vamos falar um português bem para o leigo entender. O produto de uma ovulação é a produção de hormônios, tá? Quando a mulher chega na perimenopausa... Progesterona, estrogênio, enfim, um conjunto de hormônios, né? A progesterona, tu tá certo, Duda, a gente só produz depois da ovulação, né? Mas, quando a gente entra na perimenopausa, a gente tem ciclos anovulatórios. Então, pensem bem, tu tem uma fábrica de produção de hormônio que acontece todo mês. Quando tu entra na perimenopausa, tem meses que tu não ovula, intercalados com meses que tu não ovula. Então, um mecanismo básico que eu gosto de usar é, tu imagina que tu tem um caminhão de hormônio num mês e um tantinho no outro mês, ou uma não produção no outro mês. Na verdade, o que a gente sente, os sintomas emocionais, eles vêm dessa diferença hormonal. O corpo da gente sente isso. Então, esse boom de estrogênio num mês e essa queda de estrogênio no outro, é essa diferença que o corpo sente. Desculpa, mas assim,
Pode ser que no mês seguinte venha muito de novo e no outro mês não venha. Isso. Ou num mês veio, depois já não vem e passa a não vir. Depois ele vem de novo. E aí, o que tu começa? Uma montanha-russa. E a gente entendeu que, na verdade, os principais sintomas da perimenopausa, eles não são pela baixa hormonal, eles são pela diferença. Pela oscilação. Pela oscilação. Entendi. Então, aí que tu começa a entender o porquê que a mulher da perimenopausa pega tanto no emocional. Né? Tem mulher que diz assim, eu vou te dizer que eu só atendo menopausa hoje, tá? Então, assim, é o meu dia a dia, né? Elas dizem assim, eu não me reconheço, minha vida perdeu o brilho e tu acha que tu tá falando. É isso. A frase, ela resume, né? Eu Sabe não me quando eu reconheço. vejo que a paciente está bem tratada, quando ela diz assim, Fernanda, eu voltei a me reconhecer. Nossa, mas é muito sinistro. É bem sinistro, é. E aí, às vezes, quando a gente fala, assim, o meu marido dentro de casa já entendeu de tanto que eu fico falando das pacientes, mas no início ele também ficava me olhando assim, isso aí deve ser frescura. Nossa, mas Não, perdeu, assim, eu não me reconheço. Tinha mulher, olha, vocês são muito sinistros. Eu fico, Somos. porra, velho, cada vez que eu converso com a minha, assim, ela me conta as coisas que ela passa. É difícil. Olha, é muito difícil agora a menopausa. Eu não sabia que era assim, tão agressivo com, né, o corpo da mulher, assim, o quão agressivo é. Porque parar de produzir um hormônio, né? É isso, e isso É que ele é tão importante, né? E tem sintomas também físicos também. Que tipo de sintomas físicos a mulher sente, além dessa questão... não vou chamar de psicológica, a gente viu que é química, né? Mas dessa percepção que ela tem diferente Essa dela. questão emocional que Emocional, é fisiológica, né? mas Isso. né, ela se reflete no emocional. Os famosos calorões, né? Então, 80% das mulheres, nos estudos mais antigos, mostravam que vão apresentar os famosos calorões. E o calorão, ele vai te prejudicar fisicamente e emocionalmente, porque ele não vai te deixar dormir, muitas vezes. E aí a gente fala da importância do sono aqui, como o Exato. sono ele pode fazer com que a pessoa fique até mais estressada, né? Vamos dizer assim. Então já começa a modular também o sono, prejudicar o sono. Então, O sono é um dos o principais primeiro. fatores. Não é, até vou te dizer que assim, é muito comum a mulher na perimenopausa vir com um sintoma emocional e às vezes a única coisa que ela se lembra é o seguinte: eu estou acordando 3, 4 da manhã e não consigo voltar a dormir. Tá? Isso é muito frequente. Às vezes, talvez até perguntem, né, para as esposas, perguntem em casa, assim, está sentindo uma dificuldade para dormir? Aquela mulher que tem 40 a mais, às vezes ela nem se deu conta que está apresentando isso. Isso realmente é um dos primeiros sinais, tá? Isso é uma questão bem cerebral, assim, porque o estrogênio, que é esse grande hormônio que a gente produz, né, a gente é banhada em estrogênio, nós mulheres, ele é um hormônio extremamente responsável pelo metabolismo cerebral. Ele é um maestro, eu digo. Ele é um maestro que faz a gente dançar. Então, ele regula muito as funções do sono. E aí, tu começa com esse sobe e desce. Tem uma área lá do cérebro que controla o sono também, que é muito afetada. Outra coisa, né? O fogacho, o calorão, ele começa no cérebro. A gente sente no corpo, mas ele é um efeito cerebral da falta do estrogênio. A gente tem uma parte lá no cérebro que se chama centro termorregulador. É como se tivesse um termômetro lá, que ele depende de estrogênio. E o estrogênio começa a oscilar e ele falha, pane no sistema. Tu imagina a tua vida inteira tu ser alimentado, vamos dizer assim, no cérebro por um hormônio específico que é tão importante. De uma hora para outra começa a oscilar. Né? E quanto tempo demora essa oscilação em média? A perimenopausa pode durar até 10 anos. 10 anos? Sim. A mulher fica mensalmente... Ela pode ficar assim. Claro, o que acontece, né? Daí tu começa a ter ciclos que tu ovula, que tu não ovula, aí tu passa meses sem ovular. Quando a mulher ficar 60 dias sem menstruar, né? A gente já disse que ela está entrando numa perimenopausa tardia, é um período mais adiantado, onde ela tem mais sintomas. Dali para frente, ela está assim, eu brinco que ela está com os 2 pezinhos na menopausa, né? E a menopausa é aquela data no tempo. Tu tem que ficar 12 meses sem menstruar, sem uso de nenhum hormônio, né? E aí, quando tu atinge esse patamar de 12 meses sem menstruar, a gente diz que efetivamente tu entrou na menopausa. E o período que vem depois é o período pós-menopausa, né? Que aí eu vou dizer, obviamente, os sintomas também, eles são calorões, dor nas articulações, dor na musculatura, ganho de barriga. Isso é verdade. Na verdade, a percepção que eu tenho é que há uma transição, né? Porque o estrogênio, ele tende a fazer a mulher não, o corpo, porque homem e mulher, né? Acumular mais tecido adiposo subcutâneo na região do culote, das coxas. E quando tem essa transição, essa baixa estrogênio, se percebe que vai muito para a gordura visceral. Isso. Né? É a troca de composição corporal. O homem, ele infarta mais antes
da fase dos 50 anos, em comparação com a mulher, ele infarta mais, né? Quando a mulher passa da menopausa, a gente fica igual claro. no mesmo patamar. E um dos grandes motivos para isso, aí é uma coisa fisiológica um pouco complexa, mas é muito pela diminuição do estrogênio. A mulher também produz testosterona. Exato. Então, a gente tem uma taxa estrogênio-testosterona que é assim, eu tenho muito estrogênio e pouquinha testosterona. Quando eu estou entrando na menopausa, isso não se aproxima. Essa aproximação aumenta o nosso risco cardiovascular, aumenta a nossa deposição de gordura visceral. Gordura visceral é aquela gordura ruim que aumenta a chance da gente infartar. Então, a mulher passou da menopausa, ela aumenta esse risco também. Doutor, eu queria entender assim, ó, porque assim, aí a mulher parou de produzir. Isso. E aí, se tu quiser fazer uma... Como é que tu chama ali antes da menopausa? Perimenopausa, climatério. Se quiser fazer uma coisa mais assim, suave, isso que a gente ouve muito dos negócios da reposição hormonal é para poder fazer essa coisa mais... Perfeito. De uma forma mais suave, assim? Exato. É para tu tentar entrar num platô. A gente já não usa mais a palavra de reposição, a gente usa terapia hormonal, mas justamente para não dar essa conotação que eu estou repondo algo que está faltando, porque, na verdade, o que a gente quer? A gente quer manter aquilo num platô para essa oscilação diminuir e isso fazer com que eu não tenha tanto sintoma. E mas realmente... como é que tu acerta se de vez em quando explode? Ah, bom. Tu acerta pelo sintoma da paciente. Então, às vezes a gente vê, né, as pacientes estão muito... Isso é bom a gente falar aqui, porque a gente está falando para o público, né? Exato. O público tem que entender que nesse momento é o que tu está sentindo que faz diferença. Não é o exame. Ah, eu já vim aqui, o exame está tudo normal. Tu está passando mal? Então vamos tratar. É legal que todos os médicos que vêm aqui falam... Sem querer, tu falou a mesma frase que todos falaram, que é a clínica é soberana. Isso. Né? Ou seja, o sintoma é soberano. O exame é óbvio, é um número, é importante, mas ele vai pautar a clínica, né? Então, a clínica é soberana. E aí eu te pergunto, é esse o melhor momento para iniciar o tratamento? O melhor momento para iniciar tratamento é quando a paciente realmente está em sofrimento, né? Mas, idealmente, a gente não deve começar depois de 10 anos que ela entrou na menopausa. Porque, assim, normalmente, tu não começa a ter sintoma nesse período tão tardio, né? Porque é importante a gente falar que a reposição hormonal é um remédio, né? Então, o hormônio é muito bom, o estrogênio é muito bom, mas quando tu usa uma reposição, uma terapia hormonal, a gente tem que lembrar que é remédio. E aí, assim, tu deixar passar muito tempo, tu pode aumentar risco, pode não ter tanto benefício. Então, hoje em dia, tu começar o tratamento na perimenopausa é o que a gente diz que é o melhor da janela da oportunidade, né? Janela de oportunidades, é muito perfeito. Importante. Então, onde a mulher tem menos risco cardiovascular, onde a mulher tem menos risco de já estar com alguma coisa cerebral que tu possa aumentar um risco de demência. Isso é um assunto delicado, mas talvez, se tu iniciasse a terapia de reposição hormonal ou terapia hormonal tardiamente, tu possa aumentar o risco de alguma demência, não querendo fazer um alarde, mas é que tem alguns estudos que levam a isso, né? Então, quanto antes, melhor. Mas é recomendado essa terapia hormonal? É algo que, de fato, assim, vai te suavizar bastante tu ter essa... Muda muito. Primeiro, assim, o marido sempre diz, doutora, o meu marido mandou te dizer muito obrigada, isso eu escuto direito. Outra coisa, o patrão, elas começam a render mais no trabalho, porque assim, tu não dorme, privação de sono. Perfeito. Tu tá com um calorão, tu tem um fogacho que não te deixa viver em paz, porque o fogacho, gente, pensa só, ele vem uma onda de calor com uma palpitação, muitas vezes acompanhada, um mal-estar. O paciente acha que está tendo síndrome do pânico. Isso é outra coisa que eu tinha esquecido de falar. Isso é verdade, viu? Não estou aumentando, não. Então, esse sintoma atrapalha muito a dinâmica do trabalho. Sem dúvida. E aí, uma paciente me disse esses dias, olha, o meu patrão disse que eu estou muito melhor. Então, é notável, assim, sabe? E é rápido. O efeito não é demorado. É rápido. Iniciou o tratamento, a tendência... 10, 15 dias ela já começa a notar bom. melhora. É bem importante. Isso pode começar com qual idade? Qual é a média de início? Hoje em dia, como a gente está falando muito isso, e é importante esse espaço aqui para a gente poder falar, hoje em dia a gente já entendeu que as mulheres estão se dando conta e estão indo buscar ajuda. Então, lá pelos 42, 43, 44, está com sintoma, vai buscar ajuda, não tem contraindicação, né? Porque tem mulheres que não podem usar, já começa o tratamento. Não tem por que ficar sofrendo, né? Claro que o tratamento tem que ser assim, tu está realmente em sofrimento, agora é o momento, vamos começar. Tem paciente que está dizendo, Fernanda, eu estou com uma TPM um pouquinho mais chata, mas eu estou dando conta. A gente tem que ter orientação e tem que ter uma previsão. Olha, então, daqui, sei lá, o ano que vem a gente pode revisar e começar. Mas essa faixa dos 40 da perimenopausa, realmente, ela já pode começar a tratar e ter
bastante efeito de qualidade de vida, né? Porque, cara, isso deve mexer, né, com o dia a dia da casa. Sem dúvida. Mexe. Até porque quem manda na casa, ao menos Ao lá em menos casa, na é minha isso. também é minha mulher. Eu não Tá. consigo. Mas assim, eu vou dizer, a experiência que eu tenho com a minha esposa, de fato, ainda é a TPM. E eu já tive, já me relacionei com outra mulher que não tinha Isso. menopausa. Então, tipo assim, e também existe a diferença entre o metabolismo das mulheres, ou seja, tem mulheres que não vão ter isso. Tem. Exato. Tem mulheres que não vão ter isso, tá? Sortudas. E tem mulheres que não vão dar bola para isso. Vão estar sofrendo, mas não vão dar bola. Do tipo, isso aqui vai passar. E isso é muito importante a gente falar. A média de sintoma é 7,4 anos de Nossa, sintoma. é muito tempo. É muito tempo, cara. É muito tempo. Pô, tá louco? 7 anos sofrendo. E tem mulher que sente isso por mais de 20. Tem senhoras de 80 anos que ainda sentem os calorões. E isso, assim, não... Mas o que é o calorão esse? Calorão Esse mesmo. fogacho é essa... Daí liga o ar? Daí elas ligam o ar, aí o marido começa... Porque o marido normalmente é o mais calorento, né? Não, vocês vão ver que isso vai mudar. Aí começa, se apresentar,em né, gente? Sim, não estou claro. rogrando uma Não, praga, mas né? se a minha- A chance é grande de acontecer. Se a minha né? tem TPM, tomara que demore para chegar, porque ainda quero ser pai, né, tia? Então tem que estar Isso. Não, mas tu sabe que isso a gente tem visto muito? Ontem atendi uma ainda assim. Paciente que está no puerpério e na perimenopausa. Puerpério, porque puerpério, né, é uma data no tempo, mas a gente fica ali com aquele trabalho da criança pequena por muito tempo, né? E tem muita mulher hoje que está vivendo esse momento da criança pequena junto com o climatério. Sim, porque tem engravidado muito tarde hoje em dia, né? Por motivos de trabalho, de Isso. modo de estilo de vida, etc. Isso. Então conflita. Isso. Tu já está em privação de sono, que a criança não dorme. E aí, quando tu vê, tu já nem sabe se é pela criança. Exato. Enfim, e aí é importantíssimo a gente consultar. Porque quando tu vê, tu está sendo tratada ali com uma depressão. E, gente, a gente vê isso muito, tá? A paciente vai para o psiquiatra, que é extremamente importante, uma profissão muito importante, tá junto conosco. Mas, às vezes, está tratando para algo que a gente Que na tem verdade não é, né? ou a gente, pelo menos os dois podem entrar junto e atuar Perfeito. juntos, assim. Que é complementar, né? Mas não Complementar. substitui. Não. Então, é uma força-tarefa para aquela mulher que dá conta de tudo, né? Então, a mulher sanduíche. O que é a mulher sanduíche? Eu cuido do filho, cuido do cachorro, cuido do gato, cuido da minha mãe, cuido do meu pai, cuido da minha Exato. tia, cuido do não sei o quê. E eu tô ali no meio, sofrendo, brigando. E quem é que tá olhando para mim? Quem né? cuida de mim, exatamente. Isso, nós mulheres, a gente tem isso de eu vou dar conta sozinha. Mas, às vezes, quantos casamentos podem estar na corda bamba por causa disso, né? E, Fernanda, tem muita gente que não busca a ajuda de um profissional porque ainda tem esse receio. A gente, claro, tem vieses sobre o tal do hormônio. As pessoas têm medo de hormônio. Fala em hormônio, tem gente que se assusta. Hoje em dia a gente vê médicos como tu que consegue tranquilizar. O que tu tem de passar assim? Qual é o medo e o que realmente impacta na parte hormonal ruim e onde já é um tratamento validado, consolidado, divulgado e que deve ser feito? Então, ótimo, é muito importante a gente falar isso. Quando a gente fala sobre menopausa todos os dias, parece que eu estou chovendo no molhado, mas não é. Isso é importantíssimo a gente falar. Então, acontece que em 2002 teve um estudo muito grande que foi publicado parcialmente. E o porquê que ele foi parado e publicado, houve uma publicação parcial dele, né? É um estudo com mais de 400 mil mulheres. Porque nesse estudo se acreditou que reposição hormonal causasse câncer de mama. E dali de 2002 para frente, só foi para trás. Então, foi esse horror que a gente escuta até hoje, né? E aí depois, estatísticos, novos profissionais foram lá, avaliaram aquilo e viram que aquele estudo era cheio de vieses. O que é isso? São erros metodológicos que a gente, às vezes, pode cometer, só que afetaram o mundo inteiro. Perfeito. Então, o que a gente tirou de lição disso? A gente entendeu que a reposição hormonal ela não causar câncer eu fumo e tenho câncer de pulmão. Isso Perfeito. é causa direta. Existem coisas que são fatores de risco. Então, existem algumas coisas que podem aumentar o risco para o câncer de mama. Por exemplo, sedentarismo e obesidade aumentam o risco para o câncer de mama. Beber álcool, seja uma tacinha por semana, aumenta o risco para o câncer de mama. E se entendeu que daquele estudo, daqueles cálculos que se tinham feito, o que a gente pode determinar é que a reposição hormonal ela pode aumentar o risco para o câncer de mama naquela reposição ou naqueles hormônios que a gente usou naquele estudo
que não são os mesmos Que não de são hoje. os mesmos, Olha né? que complexo Isso. isso. É complicado mesmo. Complicado. E aí a gente entendeu que em pacientes com baixo risco para câncer de mama, então pacientes que não tiveram câncer de mama, Histórico na família, essas ou o coisas todas. histórico na família também não exclui, sabe? Então, essa paciente de baixo risco, ela pode usar, sim, e eu vou dar um exemplo muito palpável para vocês, que eu acho que é importante falar. Tu imagina uma mulher num caos disso, não durmo, como mal, bebo para esquecer, porque O eu estou tal do estressada. calorão, que eu tô chocado com esse negócio. Aí eu ganho peso, porque eu estou estressada, daí eu estou bebendo, que é uma coisa que aumenta o meu risco, e eu estou sedentária. Tá bom, qual o risco que eu tenho para ter um câncer de mama? Eu começo a aumentar. Claro. Se eu uso uma reposição hormonal e eu consigo fazer uma dieta legal, consigo fazer um exercício físico 150 minutos, de um exercício moderado, 150 minutos por semana. A gente sabe que essas duas práticas, uma dieta bem legal, rica em fibras, junto com um exercício na intensidade adequada, pode diminuir até 40% o meu risco para câncer de mama, a minha chance. Então, eu digo assim para elas, o que tu quer, né? Então, é uma paciente de baixo risco. Qual número que tu quer jogar? Com aquele número que vai te fazer baixar o teu risco pelos teus bons hábitos. Estão me acompanhando, porque é meio, meio chato isso, né? Ou a gente vai criar maus hábitos disso aqui para uma paciente que não tem contraindicação nenhuma, por causa de um risco que é muito pequeno, mas que são, às vezes, as vozes da cabeça que ficaram de um trauma que foi no mundo inteiro, né? Claro. Então, hoje a gente entende isso, assim, que pacientes de baixo risco, elas vão se beneficiar e elas vão poder buscar bons hábitos para que o risco de câncer de mama se diminua cada vez mais. Eu não consigo ver nada prejudicial em fazer uma terapia hormonal, cara. Assim, Existem... Até agora eu só vi benefício. Até agora só vi, sim. A gente não pode negligenciar, né? O que todos os estudos mostraram é um aumento de risco cardiovascular e eu tenho uma pena que a gente fala pouco sobre isso nas redes, porque pacientes de alto risco cardiovascular, sim, né? O estrogênio em um meio, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar, em um meio inflamado, um meio inflamatório, ou seja, em vasos sanguíneos que já estão diabetes, Oxidados, hipertensão, claro. que não estão... Exato, que estão num estágio assim, mais avançado de doença crônica, esse estrogênio pode não ser legal. Então, assim, uma mulher que já infartou, não pode usar. Entendi. Uma mulher que já teve um AVC, não pode usar. Não, e a gente fala, casos pontuais. Pô. Isso. Agora pega uma menina, 43, 44 anos. Sim, que tem uma vida, assim, ativa, normal. Pra que vai sofrer, cara? É a pergunta que eu me faço, né? Não, e aí a gente pode colocar, como tu falaste, pelo outro lado. Dormindo pouco durante 7 anos, o teu risco vai aumentar muito para várias doenças também. Né? Muito. Então, A gente tem estudos que mostram, né, Rafa, que a mulher que não dorme bem, a mulher puérpera, a mulher no climatério, ela ingere de 500 a 600 calorias a mais por dia. Exato. E a resistência insulínica sobe 15% com uma semana só de sono. Isso mulheres com déficit crônico, déficit pequeno. A gente tem um estudo agora que é 6 horas, média de 6 horas e meia por dia de sono, o que não é pouco. Não. Né? Que não são aqueles estudos de restrição de sono de 4 horas, 5 horas, não. Mulheres que dormiram em média 6 horas e meia por uma semana já aumentaram em 15% sua resistência insulínica. Então, olha como é prejudicial o sono, né? Então, eu vou melhorar o sono, vou dar melhor qualidade de vida, certamente muitas outras coisas até a gente pode tocar nesse assunto, doutora. Me ajuda, por favor, que é tua área. Deixa eu ver se eu lembro dessa parte fisiológica. A parte sexual? Não, vou chegar nessa parte depois também. Pois é. Mas a gente tem um aumento muito grande das questões de osteoporose também. Se eu não me engano, me ajuda, por isso que a minha dificuldade, os osteoclastos, né, o estrogênio é um modulador. O que significa isso? Vou traduzir. Isso. Tá? Burro. A gente tem o estrogênio é um inibidor da destruição do nosso osso. Tá. No momento que baixa o estrogênio, o osso ele começa a se destruir mais facilmente. Tá. Quem faz essa destruição, entre aspas, são os osteoclastos. Exatamente isso. Estou certo, doutor? Me corrige. Tá? Então, no momento que a mulher diminui o estrogênio, o estrogênio não inibe mais essas coisinhas que destroem o nosso osso. Então, as mulheres têm ossos mais porosos, a mulher que está com baixa de estrogênio e não fez o tratamento, e tem mais incidência de fraturas. Pensa numa atleta que já entrou nessa fase e vai fazer corrida todos os dias. Pode ter fratura por estresse, entendeu? Então, fica mais poroso o osso, fica mais sensível. Então, até nisso ajuda. Né? Então, é super importante a gente ver. Mas agora voltamos para a parte principal que tu falaste. Não, estou pensando também da parte sexual, porque isso é saúde, né? É saúde. Sexo é saúde. Eu vou te dizer que é aquela saúde negligenciada que ninguém quer falar.
Mas eu me sinto muito confortável para falar. Normalmente eu não sou entrevistada por homens, né? Eu sou entrevistada por mulheres. Mas, assim, eu acho que é extremamente importante eu também fazer essa provocação, porque o homem, às vezes, ele está no espaço de fala dele mais confortável, porque talvez a questão sexual no homem ela não seja tão impactante quanto na mulher, e o homem tem um arsenal. Então, o homem tem um arsenal de coisas para ajudá-lo, né? Na parte sexual. Então, é remédio 1, é remédio 2, já sai o remédio 3. E a mulher tem o quê? E a mulher tem disfunção sexual, muita disfunção sexual. A disfunção, lembrando, né, gente, a gente não trata problema do marido, do sentido de o marido quer muito e ela não é isso. A disfunção sexual é algo que causa realmente um prejuízo para a mulher, no sentido de não consigo chegar ao orgasmo, então uma anorgasmia ou uma diminuição de sensibilidade. Essa é legal. Essa é mais da menopausa, né? A gente tem fibras, vou falar... Sexualidade. Não, fala pode falar, bem claro. mas posso falar, né? Pode, tá. Fica à Ninguém vontade. tem aqui... Tá, não, beleza. zero papas na língua. Tá, zero papas na língua. Então, vamos lá. Ginecologista é assim, não tem papas na língua. Então, assim, a gente tem fibras nervosas no clitóris. Então, o clitóris é o ponto G da mulher para a maioria das mulheres, né? Onde a mulher tem o orgasmo, a grande maioria das mulheres vão ter pelo estímulo do clitóris. Então, a gente tem fibras ali de tato, que são muito importantes, e fibras de vibração. Tudo no nosso corpo vai diminuindo, vai murchando, vai, né, ao longo do tempo, da mulher e do homem, e o corpo da mulher, nessa parte sensorial do clitóris, vai começando a diminuir a sensibilidade ali. Então, até isso a menopausa afeta. Vai chegar mais difícil no orgasmo, né? Chega mais difícil ou não chega, ou porque não chega, as claro. fibras de sensibilidade elas vão ficando mais fracas e as fibras táteis elas vão ficando mais resistentes. Por isso que nesta fase, às vezes, usar alguma coisa no local ali hormonal é muito importante para tentar retomar essa sensibilidade, mas por isso que os sex toys, que a gente diz que não deve ser mais chamado de sex toys, são muito importantes também nessa fase. Eu estou começando no final, mas eu já vou comear. Brinquedo, isso, o estimulador de clitóris. Tá. Porque as fibras táteis, as fibras de vibração que se mantêm ali íntegras, vamos dizer assim, elas são fibras que têm uma resposta a uma vibração muito intensa, que às vezes o estímulo do ser humano não consegue chegar até lá. Chega. Não, porque assim, como o homem leva vantagem nisso, né, tia? E aí tem que regular o casal. Isso. Porque... Senão, por isso que muitos casamentos terminam também, porque o cara vai buscar alternativa e não é uma coisa recomendada, né? Ao menos se houver um acordo ali, né, tia? Mas teoricamente não há. Acho que não, né? Teoricamente não é isso que tem. E aí como é que faz? E como é que o homem pode entender... porque acho que há um egoísmo da nossa parte, né? Assim, porra, velho, tu não quer mais... Né? Acho que o cara também passa a não entender isso, né? Sim. Assim, é muito comum o homem começar a dizer assim, tu tá me traindo, porque a mulher não tem mais interesse. Uma coisa importante a gente dizer, tá? A mulher, ela é muito regulada, a resposta sexual dela muda ao longo de um relacionamento monogâmico, tá? Muda. Então, no início, a mulher ela tem mais uma resposta de ela ir à procura, né, do parceiro para ter a sua excitação. Depois de 5 anos, em média, a mulher vai perdendo essa busca espontânea. Ela é mais receptiva. Então, o homem faz o estímulo e ela entra na fase de excitação, porque a gente tem as fases, né, da excitação e orgasmo feminino, que é diferente do masculino. Então, a mulher perde esse desejo espontâneo, que a gente diz, gente, naturalmente. Isso não é disfunção. Aí o homem e a mulher, vocês têm que conversar e entender. Óbvio, mas não é, porque... Não, mas eu digo, cara, teoricamente, um casal... Bom, eu converso com a minha esposa. Isso, mas eu acho que é normal a conversa entre duas pessoas. Não é. Não é. Infelizmente, não é. E aí, o que começa? Tu não quer mais, tu tá me traindo, tu tem outra pessoa, e aí começa conflito dentro de casa. Bom, a perda do desejo espontâneo, ela é natural da mulher, desde que, quando o homem faça algum estímulo, ela responda e consiga ter excitação. A disfunção começa, por exemplo, quando o homem tem o estímulo adequado, sabe o que está fazendo, né, em bom português, e a mulher diz, olha, não consigo ficar excitada. E aí finge orgasmo, finge excitação, não tem lubrificação, fica com muito ressecamento na região íntima, dói. Machuca. E aí o feedback próprio do cérebro né? Se eu sinto dor, a minha tendência é afastar, né? Cada vez mais. E não querer mais. Não querer mais. E aí isso é uma prova da disfunção. E a gente tem tratamentos, a gente tem que melhorar muito ainda no tratamento da disfunção sexual. E tem estudos mais recentes que mostram que onde a mulher tem mais queixa sexual é no climatério.
Ah, é? É mais do que na menopausa. Mais da Nos menopausa. dois tem, mas mais do que na menopausa. E, claro, tem vários vieses e coisas que a gente tem que avaliar. Será que é porque talvez o homem ainda esteja buscando um pouco mais de frequência e ela já está com menos vontade e na menopausa os dois se igualam mais? Porque também o homem vai, né, tendo uma diferença depois de certo tempo. Ou se é justamente por causa hormonal, enfim, é multifatorial. Mas existe, assim como a terapia hormonal, algo nesse sentido para a mulher, para melhorar o desejo ou o libido? A terapia hormonal, por si só, muitas vezes já responde bem, Acho tá? que imagino que ajude, né? Mas não para todas. E aí tem a única indicação de testosterona para a mulher, a única indicação que a gente tem com segurança, é para desejo sexual hipoativo. Então, a mulher tem que preencher uma série de requisitos lá. A gente, não, realmente, isso aqui tem um problema. Inicia a testosterona e realmente elas melhoram muito. Não todas, né? Mas muitas já respondem. E, então, é importante a gente entender que isso é uma medicação que a gente tem que usar. Porque, gente, a sexualidade para a mulher é muito importante. Também como para o homem, sabe? Parece que não, a gente negligencia, as mulheres não falam, não querem falar. E, enfim, aí quando tu tá ali conversando, né, a gente tem questionários, que eu gosto de fazer na consulta alguns questionários. Quando toca nesse assunto, doutor, não queria falar, mas vou falar. E aí, Mas as mulheres, elas tendem a ter essa desistência ou essa perda do desejo com que idade, mais ou menos? E aliado ao casamento, né? Tipo Isso. assim, que eu acho que é impossível não tocar nisso, né? Não. Se você tá casado 20, 30 anos, também... Isso. Aí, quando tá nessa relação mais estável, de mais tempo, aí conta mais os outros fatores. Tá. Quem não é o esse fator parceiro? São vários, mas quem é esse parceiro? Quem é essa mulher? Ela está estressada com o trabalho, está estressada com os filhos, está com medo que o filho vai escutar no quarto ao lado, tem várias questões. Mas, a partir dos 40 anos, a gente tem mulheres de menos de 40 anos que já sentem isso. Mas, devido ao climatério mesmo, a gente vê muito nas mulheres pós-40, sabe? Que é onde tu tem cada vez menos produção de testosterona, né? A gente não tem níveis de testosterona considerados normais para mulheres quando a gente pensar em testosterona baixa. A gente sempre tem que cuidar se a testosterona não está muito alta. Essa seria o maior critério para ficar dosando testosterona, tá? O que a gente vai avaliar é qual é realmente a resposta sexual, o desejo sexual, como é que está a vida sexual dessa paciente pelos sintomas. Tu falaste muito da questão do estudo para estrogênio, segurança e câncer de mama, enfim. Tem algum estudo para testosterona? E qual é a contraindicação? Isso, da alta, claro. E qual é a contraindicação? E aí, depois tu me responder, eu vou te explicar o porquê que eu estou te fazendo essa pergunta. Mas tu diz para câncer de mama? Não, qual seria a contraindicação da mulher no uso da testosterona? Assim, contraindicação, a gente não tem assim uma contraindicação para dose baixa, porque o que a gente usa para o desejo sexual hipoativo é dose de concentração muito baixinha. Sim. E vários estudos já mostraram que isso não afeta colesterol, não afeta o aumento do risco cardiovascular, que é totalmente diferente quando tu usa em dose alta, sim, e daí tu tem um sim. aumento de risco cardiovascular, aumento do risco de infarto, né? Então, para essas doses baixas, a gente não chega a ter uma contraindicação formal, apesar de que se infere que pacientes que tiveram câncer de mama, né, por terem uma contraindicação a usar hormônio, a gente não usa de rotina. Tem vários estudos que mostram que a testosterona ela tem uma ação fibrosante na mama, uma ação que talvez não leve a um aumento de risco de câncer de mama. Mas isso ainda não está claro, a gente não usa de rotina para pacientes pós-câncer, tá? Sim. E, no geral, pacientes, mesmo que tenham algum problema cardiovascular, se a gente for usar uma dose baixa, em princípio, a gente também não teria contraindicação, que é totalmente diferente do uso para performance. Não, a minha pergunta é justamente isso. Eu já fiz esse questionamento até para um outro doutor aqui, porque o entendimento que a gente tem sempre é voltado a isso, né? O uso do hormônio sempre se vincula a um risco maior, né? Como tu mesmo bem falaste da questão do estrogênio, do estudo que saiu, enfim, que depois foi desmistificado. E eu vejo muito disso, assim, de alguns profissionais falando do risco da testosterona. Independente se correto ou não, me vem sempre na cabeça mulheres que optam pela transição de sexo. E usam doses cavalares de testosterona, e isso a medicina aprova. Isso. E para mim fica um pouco difícil de entender o fim, a medicina aprovar e dizer que não tem problema, e por um outro fim dizer, talvez alertar, talvez a melhor explicação seria, não te faz mal, mas vai te androgenizar, vai te causar problemas, enfim. Entendi o ponto, né? Rafa. Onde é que eu
Entendi. Onde é que é verdade nisso e onde é que é, na verdade, não usa uma justificativa para não uso? Não, agora eu entendi. A questão é que é diferente. Eu estou falando de uma dose super baixa, tá? Uma Isso. dose de até 3 miligramas, 3%, assim, não se compara a uma dose Exato. Mas mesmo assim tem androgenizante. pessoas que têm medo de usar. Isso, né? isso, mas é diferente. Isso. Tanto que quando tu usa testosterona, mesmo em dose baixa, tu tem que fazer o controle no sangue. Porque tem, assim, o que a gente tem no Brasil é só testosterona manipulada para esse tipo de queixa em dose baixa, tá? Perfeito. Em dose segura. O que acontece? Muitas vezes tu está usando uma dose baixa, a paciente apresenta uma taxa hormonal super elevada. A gente não sabe se aquela farmácia não foi de qualidade ou se essa paciente absorveu muito. E não é raro, né? Hipertrofia de clitóris, então clitóris muito grande. Isso. Fulana, tu percebeu aqui que teu clitóris está bem? Pois é, mas eu achei que isso aqui era normal da menopausa. Não, menopausa não aumenta a clitóris. Menopausa diminui, inclusive, o clitóris, tá? E isso é uma coisa que às vezes incomoda bastante elas, não é uma coisa legal. Tem um aumento do Alteração da voz, pelo. alteração né? da voz e a perda dos Cabelo. cabelos, né, gente? Às vezes fica grosso o cabelo, às vezes cai, né? E, não, Já- e às vezes fica fininho, porque o que acontece? A gente aumenta muito o risco de ter alopecia androgenética. Isso, perfeito. Mulheres que estão aqui, muitas sofrem disso durante a menopausa. Sabe quem que é a mulher da alopecia androgenética? É aquela que tu consegue enxergar aqui o couro cabeludo, que essa linha aqui do meio normalmente se afasta um pouquinho. Fica é bem muito visível, né? comum isso na alopecia androgenética. E o uso da testosterona aumenta muito a queda de cabelo e o afinamento, né, que é uma característica da alopecia androgenética. Então, com certeza, se tu achou que tu está usando uma dose que é baixa, mas tu olhou o resultado do exame da paciente e está alta, bom, tem alguma coisa errada. Ou essa paciente está usando a mais do que eu falei, ou ela está absorvendo muito, ou realmente a farmácia de manipulação botou ali uma coisa um pouco maior. E aí a gente tem que fazer esse controle para tu não ter esses efeitos colaterais. Perfeito. Que são estéticos, mas que se tu passar a mão, né, passar da mão na dose, pode ter feito o aumento de risco cardiovascular. Estético que fica depois, né? Exato. Fica. Né? Ah, Mas não, volta atrás. Acho que tamanho de... Aí eu sou Não. leigo, mas tamanho de clitóris acredito que não volta, Não, né? A eles voz também não volta. Tem né? umas cirurgias, tem cirurgias. Sim, cirúrgico. cirúrgico. Mas pensa que eu sempre digo para elas, olha, eu não gostaria que mexessem nisso. Assim, Sim, se dá um erro cirúrgico, tu tem um, né? E mexeu na voz, fica pra sempre, viu? Não, tu pode tentar modificar, mas aí tu pode ter Tu imagina tu entrar de gaiato no navio, usou uma medicação que tu não sabia por que era, Exato. achou que era uma coisa... E a gente recebe isso, né? E a paciente virilizada no consultório, doutor, eu achei que isso aqui era da menopausa. Não. Então, são coisas estéticas, mas que incomodam e que o procedimento para reverter pode te trazer uma sequela que tu não queria. Exato. Nossa senhora, tia, mas quanta coisa. Mas se a mulher não é fácil, é bom Não, demais. não é Mas eu fácil. fiz questão de tocar nesse assunto porque tu olha como é diferente. Ela explicou de uma maneira muito mais simples o porquê não usar. E não com aquela, talvez, informação de que pode te causar determinadas doenças XPTO, ou câncer, que muita gente associa, sendo que talvez a vizinha dela, que era a mulher e agora pensou em mudar de sexo, está usando 3 vezes mais do que ela. E aí o médico autorizou. Entendeu? Então, não usa porque pode causar danos irreversíveis, que tu não vai gostar, que vai... As sequelas ficam. Sequelas ficam. Então, talvez isso para ti não seja legal. Né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar assim, ó, isso aqui está te incomodando muito? Às vezes a paciente diz assim, Fernanda, eu quero fazer uma plástica no nariz. Está te incomodando muito? Mas muito. Que se acontecer algum problema, tu ainda vai achar melhor tu ter feito do que tu não ter feito? É verdade. É uma boa questionamento. Tu entendeu? Até onde vai Deixar as claras, até né? onde vale a pena. E depois tu tem uma complicação, tu diz, eu estava ciente que tu pode ter Isso. algum efeito colateral e eu topei e eu tô aqui. Entende? Então, assim, tu tá te incomodando muito, olha, as chances de acontecer isso aqui é muito baixo com essa dose que eu tô te dando, tu vai ficar vindo aqui no consultório e a gente vai... Se não funcionar, não funcionou, a gente tentou, né? Mas se tu fizer aquilo com segurança e orientação, o paciente, ele é leigo, né? Ele tem que participar da decisão. Perfeito. Só que tu tá ali para guiar, ele não tem obrigação E de ele saber. vai acreditar em ti, né? Ele vai acreditar no que o médico está falando, né? Que é a famosa síndrome do jaleco branco, né? Olha ali, não, tá ali aquela pessoa que vai me guiar para a minha saúde. Isso, deveria de ser assim, né? Que todos nós deveríamos estar preservando a nossa ética e tudo mais. A gente vê que tem vários problemas hoje, mas eu acho que talvez, se a gente usar um pouco o tempo da nossa consulta para dar uma aula, não é aula, o que a gente está fazendo aqui, Explicar, sabe? exato. Olha que legal, a paciente sai assim, por que ninguém me falou isso antes? Exato. É. Não, tem várias coisas que eu acho que as pessoas têm curiosidade de perguntar e ficam até com vergonha, né? Sim. Né? E por vezes não tem essa abertura com o médico, né? Às vezes é muito rápido aquela consulta. Né? Toma isso, toma isso. Isso. E aí?
Aí tu chega em casa... É 20 minutos. Não, até porque o médico também quer pegar vários no dia. Não tem como, gente. E é engraçado porque todo mundo já deve ter passado por isso. Aí chega um familiar, uma pessoa próxima que foi no médico, e aí tu faz questionamentos. Tá, mas tu não perguntou isso? Não perguntei. Como é bom poder explicar, aprender, né? E a pessoa sair de lá com as claras do procedimento que ela vai fazer. Ô, doutor, tem mais alguma coisa que a gente não perguntou que no consultório é questionado? Tem. Ou a gente pediu Não, vocês foram muito bem, viu? Muito bem. Mas tem muita coisa, né? Tanto que uma consulta em menopausa pode ficar 3 horas, mas assim, a gente falou... frouxo, o negócio vai, né? Mas a gente falou até de osteoporose, que é uma coisa que é importante, que a gente negligencia, a gente não dá bola. Acho que a questão da sexualidade é bem importante. Talvez fosse legal eu frisar aqui só a parte da questão da região íntima, que é muito negligenciada, a questão do ressecamento, e dizer que mesmo mulheres que tiverem um câncer de mama, a gente pode usar hormônio local. Hoje em dia a gente tem conhecimento para entender que daí não é reposição, né? Não é algo que a gente toma ou passa assim na pele. A gente usa localmente na região íntima para reverter o ressecamento, tá? E às vezes a baixa da libido ou não estou com vontade, é só pela uma dor ali de ressecamento, que a gente reverte facilmente. E isso eu vejo no consultório que as pessoas têm muita vergonha ou não bola. Ah, não, mas isso aí assim eu uso um lubrificante. Não, tem uma coisa que muito melhor para ti. Então, talvez isso para quem esteja nos escutando, até para algum marido aí que esteja nos escutando. Eu até entendo que pode ser que respingue em alguns homens, de repente o cara encaminha para a esposa, olha aqui e tal. Mas eu acho que nós, né, a gente também tem que saber o que rola, assim, e até para diagnosticar, cara, tá rolando isso e entender, olha, minha mulher não tá muito afim, mas, cara, tem uma razão, né? Não é que ela não me ame mais. Isso. Né? Porra, é complicado, tia, também. É complicado. Não, e aí, esse dia até em alguma aula eu pedi desculpa, porque eu falei, porra, é difícil e tal. Aí eu disse, porra, isso é difícil, cara. Tomou um xingão, meu. Pô, tomou um xixi. Cara, só tem que ir lá e fazer o teu trabalho. Tipo assim, a mulher que de fato sofre, né? Tu separou mais alguma coisa, Rafa? Porque a gente já tá... Eu tenho uma pergunta talvez bacana para fazer, que é o seguinte. Tu hoje também... Eu vi que tu atua na internet, podendo ensinar as pessoas, passando informação. Qual é o maior mito que tu vê na internet hoje a respeito da menopausa? Que tu olha e fala, isso aqui as pessoas tinham que saber outra coisa. Gente, acho que vou dizer os top 3, mas a gente já falou. Vamos embora, ótimo. Vamos lá. Que meus exames estão todos normais, então não preciso tratar. Isso é o top 1, é o que eu mais escuto, e eu fico, ainda estão falando nisso, gente. Então, teu exame estando normal no climatério é normal, o que importa são os teus sintomas. Segundo, de novo. Minha testosterona está muito baixa, tem que repor. A gente não tem isso, a gente só usa a testosterona na mulher em dose baixa para desejo sexual hipoativo. Se tu não tem problema com isso, a gente não precisa usar. Terceiro, agora eu lembrei de outro, tá? Terceiro, hormônio bioidêntico. A gente não falou sobre isso. Hormônio bioidêntico não é hormônio de farmácia de manipulação. Hormônio bioidêntico é um termo técnico, tá? Que é o que a gente mais usa hoje em dia. Mas o que a gente tem nas farmácias normais lá, com bula, tudo bonitinho, também é bioidêntico. Exato. Aí ainda tem um monte, o câncer, enfim, né? Mas esses são os top 3 que eu mais vejo. Vou puxar um para te falar, porque pega na minha área também. Se cuidar o sono, alimentação e fazer exercício, não precisa tratar nada, que isso se autocorrige. Gente, isso causa um prejuízo, porque eu já peguei paciente que perdeu a janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? É o melhor momento para tu não colocar a mulher em risco, tá? Então, tu perde a janela porque tem um protocolo de um nutricionista que diz que com a dieta dele tu vai reverter. Não vai. A alimentação aqui ela é bem importante, principalmente os fitoestrogênios. O que é fitoestrogênio? É um alimento que, quando ele é metabolizado no corpo, ele é um estrogênio, é o estrogênio-like que a gente diz, né? Mas ele é fraquinho, gente. Ele não reverte sintoma grave. Ele é um maravilhoso coadjuvante, ele vai fazer a parceria ali, né? Mas ele não substitui o tratamento. Aí as pacientes ficam anos, bota fitoestrogênio daqui. O que é fitoestrogênio? Tofu, feijão, grão de bico, coisas do dia a dia. Vagens e derivados de soja, né? Exato, o edamame, que é uma coisa gostosa também de comer. Mas isso não vai reverter. E as pacientes ficam lá usando isso porque elas ainda têm medo do hormônio, que aí volta para aquilo, que vai me causar um câncer, que não vai, né? E aí começa aquela roda toda. Aí começa tudo de novo. Muito bom. Olha, intenso. Muito bom. Tem mais alguma coisa? Última coisa, então. Vamos lá. Tá? Para uma mulher que está assim, se sentindo exausta, invisível, né, nesses fatores todos que a gente falou. Invisível, meu. Qual é o primeiro passo que ela deve tomar
depois que ela escutou aqui, te escutou falando? O que ela deve fazer? Como ela deve agir? Pois então, buscar ajuda. Mas eu vou te dizer que talvez eu não tivesse que estar falando sobre isso aqui, mas eu preciso falar. Busque ajuda e se tu achar algum profissional, que seja nas redes, joga o currículo dele na internet. Isso aí, olha, vale para tudo. É para tudo. Vale para tudo. Por mais que tu não entenda muito, sabe? Joga lá, vê o que realmente essa criatura faz. Porque tem tanta armadilha por aí. Então, tenta buscar um profissional que esteja especializado. A gente no Brasil não tem, assim, especialidade em menopausa, né? Não existe. Dentro das residências médicas, eu, quando fiz residência, ambulatório de menopausa era assim, dá um antidepressivo e manda embora. Bom, enfim, as coisas foram evoluindo, né? Hoje eu ensino os meus alunos a fazerem isso, mas a gente não tem uma especialidade só em menopausa. A gente faz uma especialização com várias questões ali endócrinas, né, endocrinológicas. Porque a gente falou só disso até agora, né? Isso, não. Gente, dá para viver uma vida falando sobre isso. E junto tu coloca ali o climatério. Mas é por isso só estou fazendo um adendo para explicar por que não existe um especialista em menopausa, porque o CRM ou o CFM não reconhece isso como uma especialidade única, tá? Mas são ginecologistas com foco nisso, que estudam isso, né? Eu lá no meu doutorado só estudo isso. Eu dou aula disso, eu atendo isso, então são pessoas que estão posicionadas nessa forma. Mas busca no currículo desse profissional que cursos que ele fez, que especializações que ele tem, se ele está vinculado a alguma instituição acadêmica, não é difícil. Tu bota lá no Google e escreve lá do currículo Lattes, né? O currículo Lattes, que é uma plataforma, não sei se vocês, né? Acho que quem era da área da saúde... Aquela da saúde, da área da normalmente saúde. usa. Se tu jogar isso no Google, a gente já vai ter algumas informações para tu ir para uma consulta com um pouco mais de segurança. Porque, às vezes, e eu recebo pacientes que já foram 3, 4, 5, 10 profissionais antes. Putz. Sem mentira nenhuma. Tá, a última pergunta, tá? Vai. Tem como uma mulher engravidar na menopausa? Naturalmente, na menopausa é praticamente impossível. A gente tem casos descritos na literatura, né? Mas é praticamente impossível, assim. A menopausa prematura, olha como a gente vai abrindo as abas, né? A menopausa prematura, que é aquela menopausa antes dos 40 anos, que são por causas diferentes. Então, a mulher que entra antes dos 40 anos, às vezes causas genéticas. Aquele primeiro ano do diagnóstico dessa menopausa, ela ainda tem uma chance remota, mas tem. Agora, a menopausa natural praticamente zero a chance. Zero a chance. Tá bom. Então, acho que aí cai por terra algumas coisas que acontecem. Sim. Olha aqui. Tem aula, não tem aula? Tem, Agora, depois, claro. Tem insights do Rafa. Doutora, muito obrigado. Sabe que no final o Rafa compila tudo que tu falou aqui e faz um PPT, uma apresentação e joga aqui atrás a gente nesse telão. Isso aqui é um telão, tu sabia, né? Pois então, fiquei sabendo. Isso aqui engana as pessoas, né? Só que a gente tira aqui esse negócio aqui, ó. Agora não vai conseguir tirar, né? Mas depois, se quiser, a gente tira. Tá. Mas, enfim. E aí, depois tem os insights do Rafa. Doutora, muito obrigado. Muito bom. A gente conseguiu sanar várias dúvidas, tenho certeza. Por favor. E aí, se tu quiser, tu manda esse link direto. Tá com dúvida? Olha essa aula aqui. Entendeu? Aí tu manda direto. É o pré-consulta. Pré-consulta tem que assistir. Já olha isso aqui, depois tu fala comigo, se tu ainda tiver dúvida. Pode ser assim? Com certeza, isso aqui ficou sensacional. Eu me senti um pouco intimidada no início, porque eu digo, como é que eu vou adentrar esse universo masculino que às vezes não quer falar muito nisso, mas assim, eu quero agradecer muito a vocês, assim, pela oportunidade. Vocês são excelentes e dizer que vocês estão fazendo aqui algo muito maior que vocês estão pensando, porque tem famílias que realmente sofrem muito com isso, né? Eu posso dizer isso assim de carteirinha que eu vivencio todos os dias. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite, por essa aula que vocês estão proporcionando para as pessoas. Pô, a gente que agradece. Uma aula sobre menopausa. Quem diria que eu cheguei? Tem presente para a doutora. Tem presente. Boa. Baden, torrefação de cafés. Pô, ainda bem que o Rafa me lembrou, eu já estava tão emocionado. Até porque ela falou que ela ama café, né? Gente, então, eu amo café doutor, muito. Esse é o melhor. Espetacular. Esse aí é espetacular. Sim, isso aí. Baden, torrefação de café. Aliás, entre no Instagram da Baden, também no site da Baden. E não perca tempo, cara. Tem o curso da Baden para fazer nos finais de semana. Sensacional. Vale a pena para quem quer saber um pouquinho mais sobre café. Quem quer aprender a fazer cafés especiais, tem todos esses cursos.
Só para conhecer café, todos eles têm aquela pessoa que tem a prensa francesa em casa, a italianinha, as outras máquinas, e quero aprender a fazer cafés especiais com esses de vários tipos. Eu posso fazer esse curso também, né? O clube. Dá para assinar o clube e aí dá para fazer também o curso de barista. Aí tu vai lá e aprende tudo. Não, o negócio é sinistro. Ó, também centro do movimento aqui da PUC, do outro lado da rua, aqui nós estamos na ProHub, dentro da Famecos, né, na Faculdade de Comunicação, mas aqui ao lado, do outro lado da rua, tem o centro do movimento, onde você vai ter todo o suporte para poder ter o seu raio-x. Tudo que você precisa para manter a sua saúde, a sua performance, tem no centro do movimento. E também Armazém Box 18, na São Manuel, a doutora vai levar um cheque presente para poder ir lá no Armazém Box 18, desfrutar e poder... um ambiente instagramável. Opa. É assim que a gente chama. Eu tenho certeza que tu já conhece o Box, certeza. Que é um clássico já da cidade, mas a gente reforça o convite, tá? Acabou o episódio, corre pro Box, Armazém Box 18, tá? Todo sábado, 10 da manhã, tem uma aula sobre inédito, que tu pode ver também no meu canal, no YouTube aqui, né, do Dagarbi, ou no Spotify, beleza? Vamos à aula agora, os insights do Rafa, e a gente volta no próximo. Uma aula sobre menopausa. A conversa com a doutora Fernanda foi incrível e eu tirei alguns insights aqui para tentar resumir essa grande aula e essas grandes informações que ela me passou. Então a gente inicia entendendo o que é realmente a menopausa. E ela mostrou que a menopausa é um período de 12 meses sem a menstruação. E que existe a perimenopausa, que é esse período de transição caótica aqui no gráfico vermelho, que dura de 1 a 3 anos, e o grande motor disso tudo é justamente a queda dos hormônios, estrogênio e progesterona. E ela mostrou pra gente também que, na verdade, aqueles calorões, aqueles sintomas todos, são só a ponta do iceberg. O grande tratamento e a grande busca, na verdade, é em virtude do risco cardiovascular, da perda óssea e do declínio metabólico que a mulher sofre. E quais são esses declínios metabólicos, esses prejuízos que a mulher pode sofrer nesse período se não houver o tratamento? Eu coloquei alguns deles aqui, por exemplo, no sistema nervoso central, a regulação térmica, a cognição, o humor é afetado, no sistema cardiovascular, a saúde endotelial, o risco de doenças cardiovasculares, o perfil lipídico é afetado. Na questão do tecido adiposo, há uma redistribuição da gordura corporal, levando para uma região pior, vamos dizer assim, no organismo. Há também o aumento da resistência à insulina. E no tecido ósseo a gente tem a densidade mineral óssea mais reduzida, ou seja, maiores riscos de fratura. Resumindo agora, olhando bem a fundo, o que isso quer dizer? A mulher tem aquela névoa mental, aquela insônia na menopausa. Isso não é um sinal de fraqueza psicológica. Na verdade, é o cérebro trabalhando com um combustível neurológico que usou a vida inteira, que é o estrogênio, e agora está em falta. Então, obviamente, isso é motivo de cuidado fisiológico, não psicológico. A partir daí também, a gente tem a densidade mineral óssea sendo prejudicada. Por quê? Porque o estrogênio, sem o estrogênio, a formação óssea ela é reduzida em comparação à reabsorção, à degradação. E aí a gente tem, obviamente, um osso mais poroso e maiores riscos de fratura. A redistribuição da gordura corporal, como eu falei também, acontece da região dos culotes e glúteo para a região das vísceras, para a gordura visceral. Isso acontece em virtude da queda da relação entre estrogênio e testosterona. E, claro, isso é um motivo de cuidado. E o que acontece muito também é a mulher tendo dores na hora da relação sexual, o que pode causar algum prejuízo, porque a dor, obviamente, vai trazer a perda do desejo, mas ela mostrou que existe, sim, tratamento para isso, e um bom tratamento pode trazer toda essa vida sexual e todos esses benefícios de volta para a mulher. E isso que é o mais importante. E aí entra o tratamento. Esse tratamento passa muito pela reposição hormonal. E o que a doutora Fernanda mostrou pra gente, que a reposição, quando iniciada no tempo certo, ela não é a vilã. Na verdade, ela é a maior oportunidade de prevenção cardiovascular e óssea que a mulher tem na meia idade. O mais importante é que existe uma janela de oportunidade, que é ideal antes dos 60 anos ou até 10 anos depois da menopausa, que os benefícios são a proteção cardiovascular, a mineralização óssea e todas essas melhorias metabólicas que a gente falou. E a avaliação, claro, depende muito da individualidade da mulher e principalmente de um bom profissional que está acompanhando. Então, o que a gente tem que levar de informação
Exatamente isso. A menopausa ela deixou de ser a sala de espera do envelhecimento. Agora, ela deve ser tratada e deve ser cuidada junto de um bom profissional. E eu separei aqui o erro fatal, o mito, a oportunidade e a arma. O que eu coloquei como erro fatal? Normalizar a dor e aguentar firme achando que isso aqui é culpa da idade. Completamente errado. O grande mito é achar que existem suplementos mágicos e tratamentos que não são regulamentados que vão salvar a sua vida. Não é assim. A grande oportunidade é que agora a menopausa é o meio da vida, não o fim. E como ela vai ser isso? Através da ARMA, que é a medicina baseada em evidência, ou seja, a janela de oportunidades terapêuticas e bons profissionais que vão direcionar um ótimo tratamento para você. Uma aula sobre menopausa, um aprendizado incrível dessa área ótima da medicina que está ajudando muitas mulheres. E eu espero vocês no YouTube, no Spotify, todo sábado às 10 da manhã, em mais uma aula sobre.